Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos falar sobre a santidade. Na verdade, eu pretendo fazer mensagens nas sextas-feiras, durante várias semanas, sobre esse tema da santidade. Costumamos falar sobre a sexta-feira antes da Páscoa como a Sexta-feira Santa. Eu gostaria que você pense sobre a Sexta-feira da Santidade, cada semana, ouvindo uma mensagem que trata de algum aspecto desse tema importante. Mas por que falar sobre a santidade? Mesmo no contexto do mundo religioso, hoje, observamos a falta de santidade. Pessoas que afirmam ser seguidores de Cristo, mas que na vida não mostram nada dos princípios que Jesus ensinou. E por esse motivo, de perceber o problema até entre supostos cristãos, nós precisamos voltar e ver o que Deus diz sobre a santidade. Uma pessoa, até uma igreja, pode ser doutrinariamente certinha e, ao mesmo tempo, falhar muito nesse aspecto importante do seu caráter de viver na santidade. Então, começando hoje, e nas próximas sextas-feiras, eu pretendo usar a mensagem do podcast para pensar sobre a importância da nossa santificação e nosso serviço ao Senhor. E não tem lugar melhor para começar do que o próprio Deus. Deus define para nós o que significa ser santo. Quando pensamos na santidade, começamos com Deus, porque Deus é perfeitamente santo. 2 vezes na Bíblia encontramos uma expressão usada numa repetição tripla. Isaías capítulo 6, versículo 3, onde Isaías tem seu encontro com Deus, que Deus chama este homem para ser profeta. Diz no versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala aqui sobre as palavras dos serafins, próximos ao trono de Deus. Santo, Santo, Santo. E a mesma expressão aparece apenas mais uma vez em toda a Bíblia, desta vez no livro de Apocalipse, capítulo 4, quando introduz o Senhor numa visão celestial, e diz no versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. No idioma atual seria basicamente a mesma coisa de falar santíssimo. Santo ao limite da possibilidade. E no caso de Deus, não tem limites. Pensamos nas características de Deus e outra característica importante é descrita em 1 João, capítulo 4, onde João faz uma afirmação simples, mas muito importante. Ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu creio que nós podemos olhar para esses 2 aspectos do caráter de Deus como as características que mais definem o próprio Senhor. Deus é santo e Deus é amor. E assim as outras características fazem parte do amor ou da santidade de Deus. Por causa da santidade, ele é justo. Por causa do amor, ele é misericordioso. E assim em diante, pensando nos grandes atributos do próprio Senhor. O fato de Deus ser santo é o que deve nos motivar e, com certeza, o que nos convida a demonstrar a santidade em nossas vidas. A primeira epístola de Pedro diz no capítulo 1, começando no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é o que nos motiva a tornar santos em todos os aspectos do nosso comportamento. É importante compreender e refletir sobre o significado da palavra santo. Santo significa separado. E quando pensamos sobre a santidade de Deus, percebemos que ele é separado de nós em dois sentidos principais. Primeiro, ele é o Criador e nós somos apenas criaturas. Em 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana, ela disse no versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. No versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ele é o Criador que tem domínio total sobre suas criaturas. No livro de Salmos, Salmo 99, começando no versículo 1, observamos esse mesmo destaque, mas não somente em relação aos seres humanos. Diz aqui, reina o Senhor e tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Acima dos querubins, talvez os mais elevados das criaturas celestiais, e Deus ainda está acima, superior a todas as suas criaturas. O segundo sentido da santidade de Deus é que ele está acima de todo pecado, de toda maldade. Podemos observar o que diz Josué, capítulo 24, quando Josué, no final da sua vida, chama o povo a ser fiel no serviço ao Senhor. E ele disse no versículo 19, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Deus está acima do pecado. E o ponto de Josué é que se vocês pretendem continuar vivendo na prática do pecado, não podem viver ao mesmo tempo em comunhão com Deus, porque Deus é santo. É nesse segundo sentido que ele nos convida a ser santos. Eu já li 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Não no sentido de ser criador. Nós nunca vamos ter esta posição, mas de imitar a santidade, a vida completamente longe do pecado. É isso que Deus demonstra e é isso que Deus deseja de cada um de nós. Você percebeu a linguagem em uma dessas leituras que falou que Deus é santo? Não é apenas que Deus decide o que é certo. Deus é certo. É o caráter dele. Algo que ele não pode negar. Por isso, Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. Não que ele não tem capacidade de pronunciar as palavras de uma mentira, mas que o caráter dele não permite a mentira. Seria algo contra o próprio ser, o próprio atributo de Deus. E nesse ponto, Eliú acertou quando ele falou sobre a santidade de Deus. Eu falo nesse ponto porque tem muita coisa no livro de Jó, onde os amigos de Jó distorcem o ensinamento até sobre o próprio Senhor. Mas algumas coisas eles acertaram. E no capítulo 34, versículo 10, Eliú disse, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. O pecado é algo estranho
para Deus, por causa do seu caráter perfeito e santo. Diz Salmo 33, verso 5, ele ama a justiça e o direito. Não somente que ele tolera ou que ele aceita, ele ama. E se nós vamos ser santos, como Deus é santo, aí observamos o desafio de aprender a amar a justiça, amar o que é certo, porque isso reflete o caráter de Deus. Salmo 24 mostra uma coisa sobre a aceitação de Deus daquelas pessoas que demonstram a justiça na sua vida. Deixa eu ler aqui, Salmo 24, do verso 3 ao 5. Diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ele aceita os justos. Mas agora, como seria o outro lado da questão? Se a justiça de Deus exige a sua separação do pecado, como que ele trata a pessoa que vive na prática do pecado? Salmo 5 responde essa pergunta. Às vezes nós temos a tendência de falar que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Em um sentido é verdade. Ele amou ao mundo de tal maneira que mandou seu filho. Mas nisso não devemos entender que Deus gosta de alguém que vive na prática do pecado, ou que ele aprova ou aceita. Diz Salmo 5, versos 4 e 5, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Linguagem forte, que descreve a atitude de Deus, não somente sobre o pecado, mas sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Compreendendo que santo significa separado, que Deus é santo, e por isso Deus vive separado do pecado. Não deve nos surpreender a perceber que ele usa linguagem forte, revoltante, para descrever o pecado. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, o texto diz que Deus é tão puro que não pode contemplar o mal. Ou seja, ele nem quer olhar para aquilo que viola o princípio do caráter dele. Jeremias, capítulo 44, versículo 4, comenta sobre a perspectiva de Deus quando ele considera o pecado. Diz: Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Coisa abominável, detestável, que Deus aborrece. Por esse motivo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, usa linguagem nojenta para descrever o pecado, para nos dar a perspectiva de Deus sobre o pecado que para muitos de nós pode ser atraente. Segundo Pedro, capítulo 2, o versículo 22, Pedro usa duas figuras para falar sobre a sujeira nojenta do pecado. Ele fala aqui sobre pessoas que voltam à prática do pecado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A lama já é uma coisa suja e feia, mas voltar e lamber o próprio vômito é uma coisa repulsiva, nojenta. É assim que Deus olha para o pecado. Mesmo para aqueles pecados que podem ser atraentes para nós, prazerosos para nós. Ele olha para aquilo como algo nojento, que não queria nem chegar perto daquilo. Como eu falei no início, eu pretendo
dedicar um tempo das mensagens cada sexta-feira durante algumas semanas a esse tema da santidade. Mas eu vou encerrar hoje, repetindo mais uma vez as palavras de Pedro. Deus nos chama a ser santos. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o nosso Senhor. É o nosso desafio de viver na santidade que agrada e imita o nosso Criador e Redentor. Você acertou a pergunta de ontem? Quem foi morar na região de Sodoma? Alternativas: A, o filho de Abraão; B, o filho de Sete; C, o filho de Ló; ou D, o filho de Arã. Se eu tivesse apenas perguntado o nome da pessoa, talvez todo mundo teria acertado. Mas colocando em termos do nome do pai, fica um pouco mais difícil. A resposta certa: Ló, que foi para a região de Sodoma, foi filho de Arã. Como diz Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 13, quando conta a genealogia dos descendentes de Tera, o pai de Abraão. Ló era filho de Arã e foi Ló que foi morar na região de Sodoma. E a pergunta do dia: qual foi o nome do primeiro filho de Abraão? Alternativas: A, Eliezer; B, Isaque; C, Ló; ou D, Ismael. A resposta vem no final do episódio 415. Antes de encerrar hoje, eu quero só lançar mais uma vez aquele desafio. Quando refletimos sobre a santidade de Deus, vamos procurar viver a santidade, porque nosso Criador é perfeitamente separado do pecado e superior a nós, suas criaturas. Nós devemos imitar a perfeição dele, procurar viver como pessoas santificadas pelo amor e o sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.